Salve alvinegros, alvinegras e amantes do futebol, que respeita a estrela solitária e general Severiano. Sejam muito bem-vindos, canal Botafogo Eterno, meu nome é Conrado. Bom pessoal, de antemão já peço a vocês aí, quem puder valorizar o meu trabalho, deixa o like, compartilhe em grupos de botafoguenses, outras redes sociais. Inscrevam-se no canal, que é importante para o YouTube ver o quanto quem fala e quem ama isso aqui. A estrela solitária general Severiano tem muito peso, tem muito valor. Bom pessoal, agora vamos ao assunto do vídeo. Esse aqui é um vídeo que eu também já citei alguns vídeos atrás que eu ia fazer para compartilhar com vocês o meu pensamento e alguns argumentos em relação a esse novo Botafogo de Arthur Jorge, que apesar de poucos jogos, né, não chegamos nem a 10 jogos ainda com o Arthur Jorge, mas vemos uma mudança brusca em relação ao estilo de jogo, à dinâmica, a variações, a esquema tático, a vários aspectos. E já vi alguns botafoguenses dizer, inclusive, que é um estilo de futebol, um estilo de jogo que encanta mais do que o melhor Botafogo do ano passado de Arthur Jorge no primeiro turno, melhor primeiro turno da história dos campeonatos brasileiros de pontos corridos que tivemos no ano passado. Quero discorrer um pouco com você sobre isso. Inclusive o título do vídeo vai ser As Várias Faces do Botafogo de Arthur Jorge, né? Então, primeiramente, vamos responder essa pergunta em relação ao estilo de jogo, se realmente enche mais os olhos ou não que o Botafogo de Luiz Castro, no meu ponto de vista, claro, né? Não sou o dono da verdade, vocês têm total direito de discordar. Mas assim, eu concordo, são poucos jogos, é verdade, não dá pra você tomar também como verdade absoluta, ainda o time mostra que ainda tem muito a evoluir, tem lastro para evoluir. Já melhoramos bastante na defesa nos últimos jogos, já estamos alguns jogos sem tomar gols. E jogos difíceis, o jogo clássico contra o Flamengo. E o jogo contra o Vitória, que foi campeão baiano em cima do Bahia, que está com um time muito bacana também, com bastante investimento esse ano. O Bahia, inclusive, brigando por G4 nessa temporada. Então, foram dois jogos interessantes para você avaliar, sem tomar gols, a parte defensiva, mas principalmente o estilo de jogo, né? Alguns momentos mais cadenciado, em outros momentos mais incisivo, momentos ali sempre com um quarteto ali no ataque, né? Buscando ter um quarteto no ataque ali, que já é bem diferente do Botafogo do Luiz Castro, né? Que era um time mais era um time mais de estocadas, um time um pouco mais focado na defesa, não digo retranqueiro, mas linhas médias e linhas baixas ali na defesa, e era um time mais letal no sentido assim, de você tinha construir poucas chances de fazer gol. E tinha jogos que você ficava agoniado ali, se o time ia conseguir fazer gol ou não. Aí, alguns momentos conseguia, outros não, mas era aquele negócio ali. Você não construía tanta chance com o Botafogo de Luiz Castro, mesmo em seu melhor momento. Porém, nesse Botafogo do Arthur Jorge, você tem tido mais convicção, porque o Botafogo tem construído muita chance de gol. Durante os jogos ali, você tranquilamente tem 3, 4 chances claras, no mínimo ali. Sendo que o Botafogo de Luiz Castro, vários jogos que a gente praticamente tinha só a chance que fazia o gol, no máximo 2 gols ali, e acabava ali, em vários jogos. E assim, essa ideia de jogo, de você construir as jogadas, ficar mais com a bola, o próprio John, o goleiro John, que foi integrado ao time, nessa dinâmica de goleiro líbero ali, você ter mais um homem de linha praticamente ali, para você, se o negócio está muito difícil, está muito retrancado o adversário, você volta para a zaga, para a lateral, para o volante, para o goleiro em alguns momentos. Você tem essa ideia ali de ter um domínio maior do que você tinha com o Luiz Castro, né? Eu, apesar de serem poucos jogos, ainda ter que evoluir mais, mas para mim, pelo menos, é um estilo de jogo que me agrada mais do que o do Luiz Castro do ano passado no seu melhor momento. Então, nessa resposta, eu concordo com alguns falarem que esse estilo de jogo do Arthur Jorge agrada mais aos olhos. E agora vamos falar da parte do título do vídeo. As várias faces do Botafogo de Arthur Jorge. O que seriam essas várias faces? Também uma coisa que demonstra o quão bom técnico o Arthur Jorge é. Mesmo com poucos jogos, mas você vê nas substituições, praticamente todos os jogos que tem substituições, você vê que o time muda quase da água para o vinho, melhora muito. Ele é correto ali, muito correto no
no que tá ruim no time, quem entra jogando muito bem. Estilos de jogo. O que seriam esses estilos de jogo? Sabemos que o Botafogo basicamente é o 4-2-4, né? 2 volantes no meio, 4 avançados ou atacantes, sendo ponta esquerda, ponta direita, 2 atacantes, sendo um falso 9, um segundo atacante. Quando era o Tiquinho era um pouco mais centroavante, camisa 9, porém também voltava a fazer essa função de falso 9. O esquema tático seria esse, variando para um 4-4-2, com a recomposição ali dos pontas, quando o Botafogo está sem a bola, né? A tática é essa, porém o estilo é dinâmica. Isso seriam as faces do Botafogo. O que seriam essas dinâmicas diferentes? Vamos pegar exemplo dos jogos. Uma dinâmica, um estilo. Jogo contra o Juventude, 5-1. Um estilo de jogo que é para tentar fazer acachapante. Tentar fazer 4, 5 gols em sequência, nos primeiros 10, 15 minutos ali, 2-0 e ali pressionando, brigando para fazer 3, 4, o máximo conseguir, absurdamente ofensivo ali, não deixando o adversário respirar. Essa foi uma face que a gente viu no jogo contra o Juventude. Outra face, o jogo contra o Universitário, da Libertadores. Jogamos com um time extremamente retrancado que claramente veio só para empatar o jogo. O time universitário deixou claríssimo que ele queria empatar o jogo, que ele no 0-0 praticamente eliminava a gente e voltava feliz pra caramba pro Peru, pra casa dele. Viemos uma outra postura, já um estilo, inclusive, era uma das grandes dificuldades do Botafogo de Luiz Castro, né? Lembremos os jogos que fizemos contra Goiás, contra Cuiabá, mesmo jogos que ganhamos, mas tínhamos muita dificuldade para abrir defesas, para times que focavam na parte defensiva ali, numa retranca danada. Eram jogos difíceis ali, com o melhor Botafogo de Luiz Castro lá atrás. Já com o Botafogo de Arthur Jorge, a gente tem criado muitas chances e a gente vem conseguindo abrir defesas. E contra o Universitário foi um exemplo disso. Os caras estavam praticamente num 5-3-2. Os caras faziam uma linha de 5 na defesa, 3 meio campo, sendo 2 volantes e um que em teoria seria um meio armador, mas só que também fazia mais o papel de segundo volante do que de camisa 10. E ali, na tranquilidade, troca passe, fecharam ali, volta a bola, troca passe na defesa, faz quase aquele movimento de U ali ao redor da área do adversário, com calma, com cautela, até abrir um espaço. Mas na posse de bola, na serenidade, ele sem chutão para frente, sem passe longo, sem estocada absurda. Outra face, outro estilo de jogo, diferente do que a gente viu na partida contra o Universitário, foi bem diferente do que foi na partida contra o Juventude. Mais uma face de jogo contra o Flamengo. Na partida contra o Flamengo já foi bem diferente. Inclusive, a maior preocupação que acredito que eu e a maioria de vocês tinham era a parte defensiva, né? Jogar contra o Flamengo, um time mais forte, com um ataque mais forte, como que ia ser esse negócio ali de correr risco de deixar espaço no meio campo, os zagueiros ali em linha alta, como que ia ser ali, os 4 atacantes ali se não fizesse a recomposição bem. Aí já foi um estilo bem diferente também dos anteriores, que foi o quê? Botafogo praticamente entregou a posse de bola pro Flamengo, principalmente no primeiro tempo. Não anulou os principais jogadores do Flamengo. Pedro ficou no bolso do Bastos. Pedro não teve nenhuma finalização perigosa. Na verdade, o Flamengo todo não teve nenhuma finalização no gol, né? Pra falar a verdade. Damian Soares anulou completamente Bruno Henrique na ponta esquerda. Nossos volantes, em conjunto com a recomposição ali dos pontas e dos atacantes em alguns momentos, anularam Arrascaeta e De La Cruz, quem mais responsáveis pela criação do Flamengo. E, assim, falando na gira, a gente pode dizer que deixou o Flamengo em banho-maria no primeiro tempo todo, se os caras construírem praticamente nada, mas só com a bola, mas sem uma forma inerte ali. E no segundo tempo fomos letais ali. Tivemos 3 chances claríssimas de gol, fizemos 2 gols, 2-0. Já foi uma outra face do Botafogo. Esse Botafogo que eu não sei se seria o correto dizer que se aproximaria um pouco do Botafogo de Luiz Castro. Não sei se daria para dizer isso. Mas a dinâmica talvez um pouco, vai. Que é um pouco de foco maior na defesa, anular os principais jogadores do adversário e estocadas letais. Quando chegasse no gol, fazer os gols.
E, né, e também em relação aos jogos anteriores, podemos dizer que tivemos menos chances, né, claras, né? Tivemos basicamente 3 chances claras, sendo que nos jogos anteriores a gente deve ter tido 8, 9, 10 chances de gol nos outros jogos, né? Então a gente viu, e ontem contra o Vitória, apesar da gente não ter feito um jogo tão bom, o primeiro tempo foi bem mediano para ruim, e nas alterações que o Botafogo começou a jogar. Começou a jogar o que consegue. E aí já foi no meu ponto de vista, foi um misto de cadência do jogo contra o Universitário com um pouco de abafa do jogo contra o Juventude. Que apesar de não ter sido tão absurdo assim de fazer gol e criar chances infinitas ali, mas foi um pouco menos cadenciado, um pouco mais objetivo do que foi no jogo contra o Universitário. Então, tudo isso que eu disse a vocês aqui, essas dinâmicas, essas diversificações aqui de jogo aqui, foram o que eu particularmente observei e posso considerar, chamar de as várias faces do Botafogo de Arthur Jorge que vimos até esse momento, né? Até essa data aqui, começo de maio, um dia depois do jogo contra o Vitória aqui, que a gente viu até agora. Quem sabe, e assim, uma coisa importante é que você vê que o time vai evoluindo jogo a jogo, né? Isso é bem bacana de se ver. E agora vamos esperar. Agora o próximo jogo contra o Bahia, depois o jogo contra a LDU. Vamos ver se a gente vai ver novas faces do Botafogo de Arthur Jorge, né? E também é uma grande prova que ele tem se mostrado um grande técnico e um excelente estrategista. Meio que parece ter adequar o time a cada adversário, isso é uma coisa espetacular. E em pouquíssimo tempo, né, de trabalho, ele particularmente tem me surpreendido bastante. Eu achei que o Botafogo levaria entre 1 mês e meio e 2 meses para conseguir encaixar um bom futebol e engatar uma sequência de vitórias como essas que a gente tem tido aqui. Pelo fato de ele não conhecer o futebol brasileiro aqui, não ter... E a princípio não conhecer tão bem nossas peças, né? Ele tem feito um baita de um trabalho surpreendente. Mesmo em tão pouco tempo de Botafogo. Agora deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês pensam, vocês concordam, discordam, se tem mais alguma face que vocês viram que eu não citei, mais algum ponto que é importante para vocês, deixem nos comentários aqui embaixo. E vamos torcer, meus amigos, para que essa sequência de vitórias se prolongue por várias semanas aí, né, e que consigamos grandes resultados nas Copas e no próprio Brasileirão. Um grande abraço a todos vocês, não se compara, é diferente, saudações alvinegras, valeu!